Chegou o momento de confrontar uma verdade que reverbera nas profundezas do ser. Uma verdade que apenas aqueles com a percepção mais aguçada conseguem vivenciar. Talvez você já tenha percebido uma fissura na tapeçaria da realidade, uma sensação sutil, mas inconfundível de que o mundo, como lhe foi apresentado, é apenas um fragmento de algo imensuravelmente maior. Essa intuição, essa suspeita de que existe mais, é o primeiro eco de um chamado que poucos conseguem ouvir com clareza. A maioria das pessoas navega pela existência dentro de uma bolha de percepções consensuais, uma realidade construída e reforçada a cada instante. Mas para alguns, o véu que separa o conhecido do incognoscível começa a se tornar translúcido. Essa sensação de que há algo para além do que a mente lógica pode decifrar não é um devaneio. É um sinal de que sua consciência está expandindo seu campo de interação. Você pode ter questionado a sua própria lucidez diante desses fenômenos. São momentos de estranheza que a estrutura do pensamento convencional não consegue conter ou explicar. No entanto, o que você experimenta não é um erro em seu sistema, mas sim a sua estrutura neurofisiológica começando a sintonizar uma gama mais ampla do campo informacional que nos rodeia. Você não está se quebrando, sua percepção está sendo amplificada. Esqueça as soluções simplistas que lhe foram oferecidas como bálsamos para essa inquietação. Não se trata de simplesmente pensar positivo ou de forçar uma vibração elevada. O que está acontecendo é um processo profundo, uma reconfiguração da sua capacidade de processar a realidade, algo que exige uma coerência interna que poucos conseguem sustentar. Esses sintomas são o custo e, ao mesmo tempo, a grande recompensa. Enquanto a grande maioria permanece em um estado de vigília que é quase um sono, alheia às forças sutis que tecem a malha da existência, uns poucos são compelidos para fora dessa ilusão compartilhada. Essa atração não é um acaso, é o resultado de uma ressonância com uma inteligência que permeia todo o espaço, uma inteligência que convoca a expansão. Ao abraçar esses sintomas, ao invés de temê-los, você inicia uma liberação das amarras de uma vida de aparências. O resultado não é apenas o alívio de frustrações antigas, mas o acesso a um nível de poder e lucidez que a maioria das pessoas levaria muitas vidas para sequer imaginar. É uma recompensa extraordinária para aqueles que possuem a coragem de voltar o foco para dentro. Sinta a curiosidade vibrar em você. Quais são, afinal, esses sinais? E por que eles se manifestam como um privilégio para um número tão seleto de indivíduos? A resposta para essas perguntas tem o potencial de transformar para sempre o modo como você se percebe e como interage com a própria estrutura do universo. Se estas palavras ressoam em seu íntimo, é porque você provavelmente já sentiu essa pontada, essa estranha constatação de que a realidade que você metodicamente construiu, peça por peça, de repente parece não lhe caber mais. É um desconforto profundo, a percepção de que você está habitando um espaço que não é verdadeiramente seu. Essa é a camada inicial do despertar, um indicador inequívoco de que um movimento profundo já foi iniciado em seu ser. Essa desconexão, essa angústia, que muitas vezes não tem nome, é o que podemos chamar de viver uma vida que não se alinha com sua frequência essencial. Você se esforçou para caber em moldes que não foram feitos para você, e sua alma agora clama por espaço. O grande equívoco da maioria é tratar esse desalinhamento como um problema a ser medicado ou suprimido. Confunde-se o chamado para a introspecção com estresse, cansaço ou uma fase negativa. A sociedade nos condiciona a buscar respostas fora, em mais distrações, em mais posses, mas a verdadeira solução reside no silêncio, onde a alma pode finalmente ser ouvida. Após a constatação de que a vida que você habitava já não lhe serve, uma consequência quase inevitável se manifesta em seu campo relacional. As pessoas ao seu redor, aquelas que sempre compuseram o cenário da sua existência, começam a parecer diferentes, distantes. É um fenômeno sutil, porém profundo, que marca o próximo estágio desta transformação interna. De repente, é como se você operasse em uma frequência de comunicação que apenas você consegue decifrar. As conversas que antes fluíam agora parecem superficiais.
Os interesses em comum se dissipam e a sintonia que os unia se desfaz como um eco distante. Não é que você tenha se tornado melhor ou pior, mas a coerência do seu campo energético está mudando e nem todos podem acompanhar essa nova ressonância. O fator silencioso que reconfigura suas relações é a incompatibilidade de frequência. À medida que a sua consciência se expande, o seu campo neuronal começa a vibrar com um novo nível de ordem e complexidade. Relações que foram construídas sobre padrões antigos, sobre interesses efêmeros ou sobre uma densidade energética que já não é sua, começam a se desintegrar por uma lei natural de atração. Pense nisso como um princípio da física da consciência. Campos com frequências e coerências semelhantes se atraem e se reforçam mutuamente. Aqueles com uma dissonância fundamental não conseguem manter uma interação estável e, naturalmente, se afastam. Os despertos percebem essa dinâmica não como um julgamento, mas como um reordenamento necessário do campo. Aqui, é preciso um cuidado de extrema importância. Evite a armadilha da espiritualidade performática. A tentativa de salvar, converter ou mudar o outro para que ele se ajuste à sua nova percepção é uma distorção do ego. O verdadeiro trabalho exige que você honre o seu próprio processo e permita que as relações se realinhem organicamente, mesmo que isso signifique se afastar. Tentar forçar uma conexão que não ressoa mais com a sua essência é uma fonte de imenso desgaste energético. É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força você aplica para manter a forma, mais rapidamente ela escapa. Permitir que o que precisa ir simplesmente se vá é um ato de profunda sabedoria e autorrespeito. O afastamento de ambientes e pessoas que drenam sua energia torna-se, então, um ato de autocuidado fundamental. É a forma como você preserva a estabilidade do seu novo estado de ser. Assim como um atleta precisa de repouso para consolidar seus ganhos, sua estrutura psíquica e energética precisa de momentos de silêncio para se recalibrar e se fortalecer. Os despertos aprendem a valorizar essa solidão como um espaço sagrado de integração. A dor que pode surgir dessa desconexão, por mais real que seja, é o portal para um novo nível de relacionamento. O universo, em sua inteligência intrínseca, opera através de um princípio de equilíbrio e fluxo. Ele remove as estruturas que não são mais compatíveis para abrir espaço para aquilo que está em perfeita sintonia com o seu novo eu. É um processo semelhante à poda de uma árvore, que pode parecer agressivo à primeira vista, mas é essencial para que a energia seja direcionada ao crescimento de novos galhos mais fortes e capazes de gerar flores e frutos. Essa é a consequência prática, a criação de um vácuo fértil para que conexões autênticas e alinhadas possam finalmente brotar em sua vida. Preste atenção em seu corpo, pois ele é o medidor mais preciso dessa dinâmica. Você já se sentiu completamente exaurido após uma conversa que, teoricamente, foi trivial? Ou já sentiu um peso inexplicável ao entrar em um ambiente que antes lhe era familiar? Isso não é uma fragilidade, é o seu sistema energético, agora mais sensível, informando-o sobre a compatibilidade dos campos. É um convite para recalibrar suas interações e se preparar para o próximo nível, a descoberta de um propósito que verdadeiramente o move. Depois que o cenário de sua vida se reconfigura e as suas relações passam por uma transmutação natural, uma nova sensação começa a emergir do seu núcleo mais profundo. Não é um pensamento, mas uma certeza sentida no corpo, um chamado insistente que o informa de que sua presença aqui tem uma ressonância única, um propósito que transcende a rotina diária e as obrigações do mundo comum. Esta é a camada onde a expansão da consciência se aprofunda na direção do propósito. É a percepção de que existe um papel que é exclusivamente seu, uma nota que apenas você pode adicionar à sinfonia da existência. Essa sensação não é uma fantasia de grandeza, mas o reconhecimento de um potencial intrínseco que anseia por se manifestar através de você. O erro fatal, cometido pela mente que anseia por controle, é a ansiedade em relação ao tempo e à forma dessa manifestação. A urgência de descobrir ou encontrar a missão, de lhe dar um nome e um plano de ação,
Gera uma pressão que, na verdade, bloqueia o seu desdobramento natural. A missão não é um objeto a ser encontrado, mas um estado de ser a ser revelado. Ela se revela à medida que você se alinha com a sua essência, com a sua verdade mais pura e sem distorções. É um processo orgânico, não uma corrida com linha de chegada. Tentar apressá-lo é como tentar forçar o desabrochar de uma flor. Você apenas danifica as pétalas. A coerência interna é o solo fértil do qual o propósito brota naturalmente. E aqui, precisamos falar sobre um sequestrador silencioso da sua percepção. A busca incessante por gratificação instantânea. O ciclo de dopamina, alimentado pela validação externa, pelos aplausos e pelo reconhecimento superficial, cria um ruído informacional que o desvia do chamado interno. Sua atenção fica presa na superfície, incapaz de perceber as correntes profundas. A verdadeira missão não se define pelo que você faz para ser reconhecido, mas por quem você se torna no processo de alinhar-se com sua própria verdade. Os despertos compreendem que a recompensa mais elevada não está na aprovação dos outros, mas na integridade e na autenticidade do seu próprio campo energético. Existem sinais sutis que seu sistema lhe envia quando sua frequência está desalinhada com seu propósito. Aquela falta crônica de entusiasmo, a procrastinação que parece uma força invisível o impedindo de agir, ou a sensação de estagnação, de estar andando em círculos, não são defeitos de caráter. São indicadores, como um GPS interno, de que você está resistindo ao fluxo natural da sua própria alma. Para transmutar essa ansiedade em intenção elevada, proponho um modelo mental, a missão silenciosa. Compreenda que seu propósito não precisa ser uma performance grandiosa para o mundo. Muitas vezes é um trabalho interno de autotransformação, cujo impacto irradia para o ambiente de formas sutis, porém profundamente significativas. Pense na figura de um jardineiro que dedica todo o seu amor e atenção ao cuidado de uma única semente. Sua missão não é de imediato plantar uma floresta inteira, mas garantir que aquela semente específica atinja a plenitude de sua expressão. Ao fazer isso com total coerência e presença, ele contribui com um padrão de vida e beleza para a totalidade do ecossistema. Da mesma forma, seu propósito pode ser algo íntimo e sagrado, que se manifesta no seu dia a dia, nas suas escolhas e na sua forma de ser. E é essa autenticidade que te leva ao próximo nível, onde as máscaras simplesmente caem. Chegamos a um ponto de inflexão, um dos limiares mais profundos e libertadores deste processo de expansão. A incapacidade de sustentar máscaras. É como se, de forma súbita e definitiva, a sua própria pele se recusasse a aceitar qualquer disfarce, qualquer versão editada de si mesmo, que não seja um reflexo direto da sua verdade interior. A autenticidade deixa de ser uma escolha e se torna a sua frequência de operação inegociável. Forçar sorrisos que não nascem da alma, ou manter conversas rasas que não nutrem o seu ser, torna-se uma tarefa não apenas desagradável, mas energeticamente insuportável. Sua estrutura psíquica, agora mais coerente, não consegue mais tolerar a dissonância. Aqui, o fator silencioso que mais sabota sua frequência é, ironicamente, a espiritualidade performática. A tentativa de parecer espiritual, ou de se conformar a um arquétipo de como um desperto deveria agir, é apenas outra máscara, talvez a mais sutil de todas. Ela cria uma incongruência exaustiva entre o que você é e o que tenta demonstrar. A maioria das pessoas falha em manter a coerência emocional porque a energia necessária para sustentar a lacuna entre o que se sente e o que se expressa é imensa, criando um bloqueio sistêmico. A verdadeira fluidez energética exige a coragem de ser vulnerável e verdadeiro, mesmo que isso cause um desconforto inicial ou que certas pessoas se afastem como consequência. E então, ocorre a quebra de expectativa mais revolucionária. Ser real é infinitamente mais poderoso do que ser perfeito. A busca pela perfeição é uma armadilha do ego, um ideal inatingível que o mantém aprisionado em um ciclo de auto-julgamento. O verdadeiro poder reside na aceitação de todas as suas facetas, luz e sombra, acertos e erros, e na expressão genuína de quem você é.
Após despir-se das máscaras e remover o ruído da inautenticidade, uma nova faculdade perceptiva emerge com uma clareza impressionante: a sua intuição. De repente, você se descobre equipado com um sistema de navegação interno, um guia infalível que opera numa frequência muito além da lógica e da razão. O erro fatal de muitos é precisamente ignorar esses sussurros da alma em favor do raciocínio linear. Fomos condicionados por uma sociedade que supervaloriza o intelecto e o dado concreto a abafar a sabedoria inata que reside em nós. É como possuir um mapa direto para o tesouro, mas insistir em seguir apenas as placas da estrada principal, perdendo os atalhos que só a percepção direta pode revelar. Mais uma vez, a busca por validação externa pode se tornar uma vilã. A necessidade de provas concretas ou da aprovação de outros para confirmar que você está no caminho certo abafa a voz sutil da intuição. Ela não opera no nível do ruído e da gratificação instantânea. Ela sussurra a partir de um lugar de silêncio e coerência interna. Para transmutar a dúvida em confiança intuitiva, proponha a si mesmo um exercício prático e imediato: o teste do corpo. Diante de qualquer decisão, feche os olhos por um instante e sinta a reação que ela provoca em sua estrutura física. A ideia gera uma sensação de leveza, de expansão, um sim que reverbera em seu peito, ou, ao contrário, ela provoca um aperto, uma contração, um não sutil que o puxa para trás. Seu corpo é o termômetro mais fiel da sua intuição, um instrumento de precisão para medir a ressonância de uma escolha. Ao honrar essa sabedoria corporal, você não apenas toma decisões mais alinhadas, mas fortalece sua conexão com o campo de inteligência unificada que guia todos os despertos, preparando-o para o passo final. Chegamos ao final desta exploração teórica, meu amigo, mas o verdadeiro trabalho, o mais emocionante, começa precisamente agora. Tudo o que foi discutido até aqui não é apenas um conjunto de ideias. É um convite formal, um chamado para que você aplique este conhecimento como uma ferramenta viva em sua própria existência. A transformação não ocorre por osmose, mas pela sua coragem de mergulhar de cabeça na experiência direta. Não basta apenas compreender intelectualmente, é preciso sentir, integrar e, acima de tudo, agir a partir deste novo centro de percepção. O conhecimento sem a prática é uma semente que nunca é plantada. Pense comigo com total honestidade. Você está disposto a continuar vivendo uma vida que não ressoa mais com você, aprisionado em relações que drenam sua energia vital e silenciando o chamado profundo da sua alma? Essa é a pergunta fundamental que se coloca diante de você neste exato momento. Ou você vai se permitir ser um dos despertos, um daqueles que encontram a força para dissolver as máscaras e abraçar a própria autenticidade, mesmo que isso signifique mover-se contra a corrente da percepção consensual. A escolha é sua, e ela é a única que verdadeiramente importa. Essa decisão irá moldar não apenas o seu futuro, mas a própria essência do seu ser. É um ato que define a qualidade da sua consciência e a realidade que você irá experimentar a partir de agora. Você tem em suas mãos a chave para uma reconfiguração profunda. O que você fará com essa nova clareza que agora possui? Como irá utilizar essa compreensão para realinhar sua vida, suas relações e seu senso de propósito? Qual é o primeiro passo, por menor que seja, que você dará ainda hoje para honrar esse despertar que pulsa dentro de você? Deixe sua resposta e suas percepções nos comentários abaixo. Vamos construir juntos um campo de ressonância, uma comunidade de despertos que não tem medo de viver a sua verdade mais autêntica. Compartilhe para que outros possam se encontrar nestas palavras. Se este conteúdo vibrou em sintonia com você, se ele acendeu uma chama em sua alma, não guarde esta mensagem apenas para si. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos encontros, pois nossa exploração está apenas começando. Compartilhe este vídeo com quem você sente que também precisa ouvir e ser lembrado desta verdade. Juntos, podemos expandir essa consciência e auxiliar mais pessoas no acesso a uma vida de coerência, propósito e autenticidade. O universo não é uma entidade distante que o observa.
Ele é o campo infinito de potencial que responde à sua frequência e aguarda a sua participação consciente. Ele está esperando por você.